Aqui no BR Partners, reputação é tudo. Nosso maior diferencial são as pessoas. E não é à toa que somos reconhecidos pela excelência no relacionamento com nossos clientes. Por isso, resolvemos entrevistar 3 clientes que assessoramos esse ano, para colocar a visão de quem está de fora, para mostrar o modo que nós conduzimos nossos negócios. Do lado do Investment Banking, entrevistamos 2 clientes, a Biosev, do setor sucroalcooleiro, que recentemente foi adquirida pela Raízen, e a Biofílica, empresa focada na comercialização de serviços ambientais, que recentemente foi vendida para a Ambipar. Do lado do mercado de capitais, entrevistamos a Guardian Gestora, um cliente que ajudamos na estruturação e distribuição de fundos imobiliários e dívida. Leonardo, primeiramente, gostaria de te agradecer por dar sua visão em relação ao BR Partners. Se você pudesse contar para a gente brevemente o contexto da transação que a Biosev buscava e o porquê que vocês escolheram o BR Partners para assessorá-los. A Biosev estava passando por um momento de transição da operação, né? Então tinha todo um processo que a gente estava passando de ganho operacional e ganho de eficiência na companhia, mirando alguma alternativa para resolver um problema que a gente tinha de estrutura de capital da companhia. E dentro desse processo de buscar uma alternativa para a estrutura de capital da companhia, a que se apresentou mais eficiente era uma transação de M&A, que acabou com a conclusão, uma transação que foi concluída agora em 2021 com a Raízen. E uma das coisas que a gente precisava dentro dessa transação era um parceiro que fizesse a avaliação da companhia. E o que a gente buscou nesse parceiro era, primeiro, a independência. Eu acho que era importante ter um parceiro independente, ter conhecimento do nosso mercado, mas eu acho que, acima de tudo, acho que a gente precisava de um parceiro que fosse reconhecido, que tivesse um nome reconhecido no mercado e que entregasse, que a gente tivesse confiança que entregue um trabalho rápido, e o time que participou disso sentiu isso bastante, que tinha muita pressão de prazo e com muita qualidade. Então, a gente tinha toda uma parte por trás, por ser listado, e toda a responsabilidade que tinha também sobre o conselho da Biosev, que a gente precisava realmente de um trabalho de muita qualidade para entregar para os conselheiros. Teve algum momento crítico ou difícil na transação que você queira comentar, Léo? E como que nosso time ajudou nesse momento? Uma transação foi super complexa, né? E o time eu destacaria dentro do time da BR Partners que participou da transação. Primeiro, o acesso às pessoas sênior, que desde o início do processo e durante o processo estavam inteiramente disponíveis para a transação. Então, tudo que foi necessário, isso é muito importante para que a gente realmente tivesse, primeiro, agilidade e flexibilidade. Então, a gente teve algumas mudanças durante esse processo que demandaram exatamente isso, muita agilidade e muita flexibilidade. Então, acho que ter isso junto com o time sênior foram chaves, acho que, para a qualidade do trabalho que foi entregue. Falando especificamente de uma transação de M&A, como você avalia a interlocução do nosso time com o board da Biosev, até considerando que era uma empresa listada, bem conhecida no mercado? E como reportado nas mídias, a Biosev tinha um desafio financeiro, né, que era o endividamento, mas a capacidade operacional da companhia foi muito elogiada na época. Essa calibragem de vender um business intensivo em ativos fixos, com boa capacidade de execução, mas com bastante dívida, parece um case bem complexo de valuation, né? Como você, nesse sentido, avalia a nossa atuação? A atuação e a participação da BR Partners foram chave, dos times que participaram foram chave. Assim, a gente teve algumas interações com o board da Biosev, onde esse valuation foi trazido e a forma e o conhecimento que o time trouxe para gerar conforto também para os movimentos que vão ser feitos para a transação foram muito importantes. Era, de fato, uma transação muito complexa que envolveu mais do que só uma grande transação de M&A com toda a reestruturação da dívida. Ela tinha toda uma reestruturação corporativa complexa por trás, que incluiu a saída da Biosev da Bolsa. Então, ter a experiência e o expertise do time da BR Partners, inclusive em coisas que, assim, era até além do escopo inicialmente contratado, apoiaram muitas decisões que a gente tomou durante esse processo. Então, de novo, acho que a participação junto do conselho, mas também a participação junto dos times que estavam executando a transação foram muito importantes. Plínio, poderia nos explicar brevemente que empresa era a Biofílica e o contexto da operação, passando também por como surgiu a decisão da venda da empresa? Quando decidiram vender,
Por que escolheram o BR Partners para assessorá-los? Bom, a Biofílica é uma empresa de conservação de florestas e crédito de carbono. A gente criou a empresa há quase 15 anos atrás. A gente foi, de certa maneira, um dos precursores no desenvolvimento de projetos de carbono no Brasil. Foi um negócio bastante inovador no início. A gente foi não só o primeiro, mas participou por todas as etapas do desenvolvimento desse mercado. E de uns 3 anos para cá, nós começamos a perceber que o mercado estava se desenvolvendo muito. Era algo que a gente achava até que ia acontecer antes disso, mas mais ou menos a partir de 2018 e depois muito acelerado ali, até por conta da pandemia, a gente viu um movimento muito forte no mercado, algumas consolidações, M&As fora do Brasil, e achou que era o momento de fazer um movimento estratégico, não necessariamente uma venda. Estava querendo se associar a uma plataforma maior, ter uma estrutura de capital mais robusta. Foi na época que a gente procurou o BR Partners. Já existia um relacionamento de alguns dos meus investidores com a empresa, com a BR Partners, principalmente na figura do Ricardo Lacerda. E foi isso, foi uma ligação, expliquei o contexto da operação e eles se engajaram já desde o início e nos ajudaram em todo o processo da venda, que resultou na venda para o Grupo Ambipar. Desde a conceituação mesmo da operação, todas as análises, modelagens, negociação, discussão de governança. Foi um trabalho bastante pesado, mas que teve um sucesso muito grande no final. A gente escolheu o BR Partners primeiro por uma questão de relacionamento. Alguns dos meus investidores tinham um relacionamento, já tinham feito negócio com o banco antes. É diferente se você chegar com o BR Partners numa mesa de negociação, o lado de lá de certa maneira até valoriza mais a tua empresa, né? Seja o próprio networking que tem, mas o track record mesmo de bons negócios realizados, negócios de qualidade, grandes, complexos. Então foi uma decisão, a gente na época não chegou nem a avaliar outras propostas, rapidamente chegamos a termos ali em como é que seria o comercial e gastamos o resto do tempo já na discussão sobre o deal e não tanto na negociação com o banco. Sendo a Biofílica, na época, formada por um grupo de diversos investidores, como você avalia a atuação do BR Partners em conciliar os interesses de várias cabeças diferentes? Poderia comentar mais sobre esses desafios e como o BR Partners se diferenciou nesse momento? A Biofílica é uma empresa que já tinha passado por 2 rodadas de investimento. A gente teve uma espécie de seed money no início do negócio. 5 anos depois a gente trouxe 2 fundos de investimento, então a gente já estava numa espécie de uma 3ª rodada de investimento, só que eu já estava com um cap table bastante diversificado de investidores brasileiros de bastante calibre, né? E que de fato começava já a ter opiniões diferentes, visões diferentes sobre o negócio. E não é fácil você conciliar essas cabeças distintas aí para um mesmo propósito. Nesse sentido, a atuação do BR Partners foi fantástica. Eles conseguiram criar todo um ambiente mesmo de respeito, de diálogo, de comunicação, mas com muita qualidade na forma como os dados e a estratégia foi apresentada, de maneira que em momento nenhum da transação a gente teve essas diferenças de visão sobrepor ao interesse comum ali dos investidores, dos sócios, que era realizar um negócio. Então a senioridade, a qualidade de informação, das análises, as apresentações, né, o envolvimento do time do BR Partners, desde do Ricardo Lacerda, que liderou a operação, mas passando por todos os bankers ali, até o pessoal mais júnior, foi essencial para a gente conseguir estar, vamos dizer assim, todo mundo no mesmo barco e chegar num negócio que foi interessante para todos. O que mais te chamou a atenção na condução da transação e que te faria recomendar o BR Partners? O que mais chamou a atenção foi, primeiro, o envolvimento das pessoas sêniores da companhia, né? Nos momentos mais críticos da negociação com a Ambipar, a gente teve a presença do Ricardo Lacerda, sentado ali, atento às discussões, por dentro dos números, né? Isso deu muita segurança para mim e para os meus investidores. Outra coisa que foi muito legal, que desde o começo, desde as primeiras modelagens, o pessoal acreditou muito no nosso negócio. Eles entraram muito convencidos de que a gente tinha valor na mesa e eles conseguiram demonstrar isso através das modelagens. Eu mesmo às vezes ficava em alguns momentos inseguro, mas será que a gente consegue, né, depois lá na frente entregar isso? E aí com bastante racionalidade, modelagem,
muito número, né? Um pessoal que tem um quant muito forte. Por aqui dá, vamos assim, vamos assado, tem um ramp-up, dá para crescer. As coisas que são exógenas do negócio, formação de preço, essas coisas com uma racionalidade, com um repertório grande também. Então trouxe muita confiança para mim, que estava liderando o processo, mas também para o sócio e até alguns membros da equipe que participaram da transação. Então, eu acho que isso é o que eu mais gostei do BR Partners, de ter acreditado desde o início que a gente tinha um negócio de valor na mesa e de ter conseguido passar para o comprador esse negócio de uma forma justa, né? A pessoa também não comprou nada além, pelo contrário, comprou uma coisa que foi justa, o negócio tem que ser bom para as duas partes, e a gente inclusive amarrou uma put, uma call ali lá na frente com bastante ousadia, mas que hoje eu estou seguro que a gente tem todas as condições de entregar e maximizar esse valor para quem, como eu, continuei no negócio. Pode nos contar um pouco do histórico de emissões que a BR Partners já estruturou para a Guardian? O BR Partners ele vem nos assessorando desde o início das compras dos imóveis e de emissões dos CRIs. O ponto interessante, na nossa opinião, é que essa assessoria ela não foi apenas para emissão de dívida. Nós fomos assessorados também num nível de conversas com os vendedores dos imóveis, chegando em níveis de detalhe dos contratos, inclusive, o que ajudou bastante na parte técnica, pelo conhecimento todo do time, no sucesso das operações. Quais os diferenciais da nossa área de mercado de capitais foram essenciais para que vocês nos escolhessem para estruturar e distribuir os FIIs e os CRIs? Como geramos valor à operação? Acho que o importante diferencial, alguns na verdade, foram a agilidade do time. Então é um time que está 24 horas disponível, isso é importante numa operação estruturada. Senioridade do time também é importante. Acho que o ponto do time de estruturação, ele está alinhado ou ser o mesmo time do de vendas, é um ponto que favorece porque não é uma pessoa que só está falando com um investidor para vender um produto, ele sabe a parte técnica, o que faz diferença na hora da venda e no sucesso da emissão. O fato do banco ser independente pesa bastante no momento de tomar a decisão da contratação, porque você tem dessa forma uma assessoria isenta, ou seja, você sabe que o banco está do seu lado no negócio. Somos uma gestora focada na parte imobiliária e esse entendimento, essa especialização do BR Partners em imóveis fez bastante diferença na parte técnica de contratos e registros. Isso ajuda muito e contribui para a operação. Após a conclusão das operações mais recentes da Guardian, que foi o IPO e o follow-on do fundo Galg 11, fundo de logística, e o IPO da Game 11, fundo multi-estratégia, o que você poderia compartilhar de experiências ao longo do processo, contratempos e desafios enfrentados, e como o BR Partners se adaptou a isso? Nós vimos nos últimos meses uma volatilidade grande nos mercados, que eram os momentos em que nós estávamos com essas emissões, e a BR Partners, a gente acha que teve bastante criatividade, pensando fora da caixa, com soluções que nos ajudaram a concluir as operações, e acho que isso fez bastante diferença entre ter ou não o sucesso que nós tivemos. Os prazos foram cumpridos com tranquilidade, conforto. Acho que importante foi a transparência ao longo do processo, porque quando o jogo está combinado e a transparência ela acontece, os dois lados já sabem o que esperar, então as expectativas são atendidas ou muitas vezes superadas, o que foi o caso com o BR Partners. Gustavo, muito boa conversa. Algum ponto a mais que você gostaria de acrescentar? Eu acho que foi muito interessante e surpreendeu positivamente o relacionamento da BR Partners com os investidores institucionais. Isso fez com que nós conseguíssemos sucesso em algumas operações onde o mercado estava muito difícil e, dado esse relacionamento e a facilidade com que o banco transita nesse meio, tivemos um sucesso nessas operações. BR Partners. Investimento multiplicando oportunidades.